Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Boalho, Dev Multitask, e hoje eu vou tirar uma dúvida aí que é bem comum para quem está trabalhando com APIs, né? Você tem uma API que não retorna nada. Que status você deve voltar, né? O 404 ou o 204? Esse é um assunto bem polêmico, né? Inclusive eu até fiz lá umas enquetes lá no Twitter, no LinkedIn, tá? O resultado foi mais ou menos parecido, tá? Mas assim, se você tem essa dúvida, assim, é comum também. Eu também achava uma coisa, depois eu acabei dando uma olhada na especificação e conversando com outras pessoas, eu acabei também mudando, tá? Mas assim, vamos então dar uma visão geral, né? Se a gente olhar, por exemplo, um resumão assim, bem rápido dos status, né, da HTTP. Então, aqueles que é 200 alguma coisa é que deu certo, né? Aqueles que são 300 alguma coisa, normalmente aqui mudou, né? O recurso lá mudou. Se for 400 alguma coisa, aí é o cliente que errou, né? E se der o 500 alguma coisa, aí é o servidor que errou, né? E aí você tem aí as diversas variações, tá? Mas um resumo bem resumido é esse, tá? Então assim, o que o pessoal costuma falar? Então quem acha que é o 204, né, fala que o 404 eu uso que quando a URL é diferente, ele volta a 404, então eu prefiro o 204 porque fala que ele processou com sucesso e está na especificação que fala no content, né, sem conteúdo. Esse é o lado de quem defende o 204, né? E para a maioria, assim, que prefere usar, né, o 404, fala que vai mais lá do que está na especificação, né? Porque ele diz que é um recurso não encontrado, então como é um recurso não encontrado, então eu tenho que usar 404, tá? E por acaso 404 também é quando você usa lá uma URL diferente, né? Também ele volta 404, tá? Bom, e que mais? Aí você tem alguns debates aí em cima disso, tá? Então, assim, no geral, eu acredito que se você for assim a fé pela especificação mesmo, o 404 seria a resposta adequada, né? Porque também, se você pensar, tá, tem alguns pontos que você deve analisar, tá? Então, por exemplo, como é um erro 404, né? O 204, né, você dá a entender que a operação foi feita com sucesso, né? E ele não volta nenhum resultado, tá? Então, inclusive, se você fizer uma implementação, né, com 204, né, você não consegue retornar um body, por exemplo, na API, né? Se ela dá esse 204, ele não retorna nada, né? Então, se você vê pela especificação, por exemplo, se você implementar lá, você tem um sistema lá com Spring Boot e você resolveu usar lá o Problem Details, tá? Você assistiu o vídeo lá do Sérgio Lopes, você não assistiu, vou deixar o link aí embaixo. Ele fala lá como você configurar o Problem Details no Spring Boot, né? Então, tem um erro lá, por exemplo, de 404, né, que ele não achou o recurso, mas ele vai voltar no body várias informações lá, o tipo, o título, né, vários campos ali com a informação do erro. Se você implementar isso com 204, você não consegue botar as informações, tá? Então aí já seria um motivo para você não usar, tá? O outro motivo, se você pensar, né, que 204, né, 200, como eu falei no começo, né, é a ideia que ocorreu com sucesso, né? E se o cliente pedir um recurso que não existe, né? Você pensar você pediu está buscando por um cliente, você informou um ID que não existe cadastro, né? Então foi você que pediu
o cadastro que não existe, né? Então o erro foi do cliente, então ele deveria ser 400 e alguma coisa de qualquer forma, tá? Então assim, por isso que o 404 ele seria o erro mais adequado, tá? O 204, tá? A própria especificação, né? Ela dá como exemplo quando você tem uma tela que você salva um documento, né? Então a operação de salvar o documento foi feita com sucesso e a atividade continua, né? Então essa que é a ideia do 204, tá? Tem outros status, tá? Fiz uma listinha aqui para comentar com vocês, tá? Então, por exemplo, isso gente, assim, são assim padrões que são usados, né, por APIs, né? Então, se você está trabalhando com uma API pública, né, certamente você tem que ter um cuidado muito grande com esses padrões, né? Porque uma API pública você já é mais importante que assim seja mais aderente à especificação, né? Agora, se você está criando uma API interna, aí a coisa é mais flexível, né? Porque você pode, primeiro que já não é tanta gente que vai usar, né? E comparado com uma API pública, né? E então você pode ser mais flexível, tá? Então, por exemplo, voltar um erro 400 também até seria aceitável, tá? E também tem outros casos, tá? Às vezes a gente fica muito fixo, né, no contexto lá do nosso trabalho e a gente não vê, não consegue enxergar outras possibilidades, né, que pode acontecer com comunicação com outros sistemas, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês que tem empresas, né, que trabalham aí com sistemas legados, né, que inclusive tem banco de dados que fazem acesso HTTP para acessar APIs e continuar processamento, tá? Pode não ser a maneira muito adequada, mas isso acontece, né? E muitos desses casos, né, essas requisições HTTP, né, ela às vezes, dependendo da implementação, ela não consegue ler o status, né? Então ela acaba olhando só no body qual que foi o erro que deu, né? Então é muito comum nesses casos, para essas integrações aí mais antigas, né, que você vê que ele vai sempre voltar lá um status 200, né, porque isso, o status, a request do banco de dados não consegue ler, e aí no body sim, aí vem toda a informação, tá? Então gente, sempre para APIs assim, se você tem, sempre tem essa divisão assim bem importante, tá? Quando você tem uma API que é interna, aí vai cair ali no contexto da empresa mesmo, né? E ela pode sofrer umas alterações aí que faz mais sentido para a empresa. E quando você tem uma API pública, aí sim que você tem que ter essas preocupações aí, tá mais aderentes com a especificação. Então, tá, outros exemplos aqui também que eu guardei, tá? O 422, né? Que ele fala que não conseguiu processar a entidade, né? Pela especificação. Tá, normalmente isso aí ele está mais ligado se você, por exemplo, mandou na requisição um JSON correto sintaticamente, né? Mas os campos errados, tá? É mais nesse sentido. Então usar ele no lugar de no data found acho que também não faz muito sentido, né? Usar ele no lugar do 404 acho que não faria muito sentido, tá? Outra coisa que também a especificação ela cita, tá? Inclusive falando em especificação, tá? Que é da RFC que eu estou falando, a RFC, ela, que é o normal, ela vai sofrendo muitas melhorias, né? E ela vai mudando. Então às vezes você fala assim, não, eu vou fazer o que está na especificação, mas vê se você está olhando a última especificação, tá? Inclusive normalmente eles têm ali links, né, entre as especificações, até fala se aquela está obsoleta, foi substituída por outra, tá? Então, por exemplo, se você olhar uma especificação lá dos status HTTP das primeiras, o 204, por exemplo, não tem, ele só tem nas mais recentes, tá? Mas eu vou deixar o link aí embaixo, tá, com pelo menos a mais recente, tá, pra vocês darem uma olhada depois, tá?
Então, uma coisa interessante também, que ele até cita no exemplo 404, né, que ele é legal, é o que ele sugere para você usar para um recurso não utilizado, se esse recurso não encontrado, ele não será nunca mais encontrado, né? Aí ele sugere você usar, ao invés de 404, você usar 410, tá? É uma coisa assim, talvez não muito comum, mas assim, de certa forma não é muito impossível, tá? Então, por exemplo, se você pensar que você tem um sistema que você faz agendamento de consultas médicas, né? Você escolhe ali no sistema data, escolhe o médico e aí ele vai informar se aquele médico lá está disponível ou não. Tá? Então, essa seria uma situação, está disponível ou não, se sair você volta ali, por exemplo, 200, está disponível, 404 não está disponível. Aí, por exemplo, esse médico faleceu, tá? Vou dar um exemplo. E aí, então não tem como, né? Então, daquele médico lá não tem como você agendar mais, né? Então, aí seria um exemplo de você voltar a um 410, tá? Que não tem jeito de você agendar mais, tá? Esse foi um exemplo. Pode ser, você pode pensar de algum ID, alguma referência que você não pode reutilizar, tá? Também. Você poderia usar o 410, tá? Mas ele já é mais incomum, mas assim, é correto também. Tá, que mais? E para fechar aqui o vídeo, tá? Também é interessante você pensar, né? Às vezes a gente se prende muito, né, nas especificações, tá certo, eu tô por especificação, então eu tô certo, eu não tenho como errar, tá? Só que aí você também tem que tomar um certo cuidado, né? Então, quando você pensar no ponto de vista de segurança da informação, né? Porque talvez você tem que tomar muito cuidado com as APIs, né? Será que realmente ela deve voltar 404 sempre, né? Então, essa normalmente não é uma decisão do desenvolvedor, né? Normalmente é um acerto aí com a galera de segurança da informação, né? Que tipo de... Isso eu estou falando mais para API pública, tá? API pública normalmente você tem essa preocupação, né? Se você tem uma barreira antes, segurança, aí talvez não, tá? Mas se você tem uma coisa pública, aí talvez você tenha uma preocupação de não exatamente assim seguir todos os padrões de especificação, tá? Aí normalmente não aí tá muito ligado para a empresa em si, tá? E não muito ligado à especificação, tá? Mas aí eu sei que a gente que desenvolve, a gente quer, né, fazer lá do esquema certo, né? Mas tem que entender também que quando existe, né, essa barreira aí da segurança, a gente tem que aderir ao que o pessoal da segurança fala pra gente usar, tá? Bom, então é isso. Então, se você tem algum comentário aí, se eu esqueci de algum ponto, comenta aí embaixo, tá? Se você quiser saber mais de Java, de back-end, então dá uma olhada aqui nos outros vídeos do canal, tá? Me segue lá nas redes sociais, tá? Eu tô juntando lá algumas perguntas aí que eu já recebi, depois eu vou fazer. Eu já fiz um vídeo, né, que eu já respondi algumas perguntas, mas eu tô fazendo também mais vídeos aí. E espalha também, se puder, né? Dá um like aqui no vídeo, espalha esse vídeo aqui para os colegas também que faz essa confusão, tá? Um abraço aí e até a próxima.